a independência econômica e forças armadas dotadas da doutrina certa, motivadas. Você não manda o soldado enfrentar terrorista dizendo que ele vai morrer pela Constituição ou pelo Estado de Direito. Pela pátria, tudo bem, é um bom argumento. O Exército, graças a Deus, é uma boa escola de patriotismo. Mas você precisa até mais do que isso. Mais do que patriotismo. Você precisa de verdadeira fé. Porque a guerra, vamos lembrar, é o risco de morte. E o soldado só enfrenta a morte se ele tiver pelo menos a convicção de que vai encontrar a bem-aventurança eterna por cumprir o seu dever. Então, aí você percebe a tolice de algumas pessoas que pretendem combater o comunismo, enfim, a partir de pressupostos liberais. O liberalismo é parte do problema. Não só o liberalismo econômico, como eu acabei de mencionar, mas também o liberalismo político, que tem a sua expressão mais acabada no princípio da soberania popular, que serve de base à democracia parlamentar. Aí que vem, digamos, a faceta mais corajosa das obras do Genta, porque ele não teve medo de afirmar com todas as letras: a democracia é parte do problema. E em dados momentos será necessária uma ditadura. O pequeno ensaio, não é um ensaio, foi um discurso que ele usou para refutar o deputado Cortina, do Partido Progressista. Ele também demonstrou que a democracia era parte do problema. Por que é parte do problema? Nós temos aí uma questão de ordem doutrinária, uma questão de ordem prática. A questão doutrinária é a seguinte: o princípio da soberania popular se assenta no pressuposto de que o poder emana do povo. O que contraria o magistério da igreja. O poder vem de Deus. São Paulo é claro nesse sentido. E as encíclicas papais do século XIX também são claras nesse sentido. O poder emana de Deus. Enfim. E do ponto de vista prático, nós temos também um empecilho. Enfim, nem sempre a população tem maturidade para deliberar sobre essas questões, ainda mais com o país em guerra. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. É isso que o Genta postula nas suas obras, sem vergonha nenhuma de assumir. Por isso que ele foi tão corajoso. A democracia parlamentar é parte do problema. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que os católicos não devem participar das eleições à disposição na democracia parlamentar. Devemos. Até porque agir de outra maneira seria deixar o terreno livre para o inimigo agir, enquanto nós ficamos do lado de fora. Em Portugal e na Espanha teve essa mesma discussão, no século XIX. Os tradicionalistas católicos, tanto em Portugal como na Espanha, no século XIX, se viram diante desse dilema. Os miguelistas em Portugal e os carlistas na Espanha. E aí os miguelistas se dividiam entre os chamados urneiros. Urneiro vem de urna, onde você bota o voto. E os urneiros diziam: não, devemos participar das eleições. Mesmo rejeitando o regime democrático liberal, devemos participar das eleições para não deixar o terreno só com o inimigo. E essa foi a tese que prevaleceu. Ainda bem. Enfim. E na Espanha a mesma coisa. Tinha um pessoal lá no movimento carlista que dizia que não iria votar porque isso seria legitimar o regime usurpador, maçônico, enfim. E aí depois prevaleceu o ponto de vista: não, vamos votar, vamos formar um partido e votar. Tem um livro muito bom do padre Francisco Hernando Bocós, intitulado Política Católica. Eu já citei esse livro na entrevista de manhã, eu vou citar novamente, em que ele explica essa questão.
da relação do católico com a democracia parlamentar, enfim, que não é o regime sob o qual nós gostamos de viver, mas é o terreno em que somos obrigados a lutar eventualmente, sem descartar, obviamente, o recurso à ditadura. Enfim, a democracia parlamentar tem esse pressuposto falho de que o poder emana do povo, e tem outro pressuposto ainda mais falho, que seria a suposta igualdade de direitos entre a verdade e o erro. Liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Ora, a religião verdadeira pode ser colocada no mesmo patamar legal das religiões erradas, em termos de direitos? Não. E os jornais, os meios de comunicação que dizem a verdade, enfim, devem ter o mesmo tratamento daqueles que espalham a mentira e o vício? Não. Então nós temos aí um problema. A soberania popular é parte do problema. A solução está na soberania nacional. E essa passagem fundamental, uma das passagens fundamentais das obras do Genta. Ora, nós não devemos lutar pela soberania popular. O que interessa é a soberania nacional, a liberdade do país, a independência do país. Por isso, vale a pena lutar, porque é a soberania nacional que capacita o nosso país a promover uma autêntica contra-revolução. Tem o autor miguelista português, Jacinto Ferreira. A meu ver, foi o último grande teórico da monarquia católica tradicional. Publicou um livro intitulado No Debate de Ideias. Nesse livro, ele descreve como funcionaria a monarquia católica tradicional nos dias atuais, numa adaptação aos dias atuais, segundo a doutrina social da Igreja. E, a meu juízo, ele foi muito feliz ao definir a independência nacional como a primeira de todas as liberdades, a mais importante de todas. A independência do país. Por isso, vale a pena lutar. Então, na hora de formar o nosso soldado, nós temos que prepará-los com a doutrina correta. O Jordan Genta reconhecia que o exército argentino era uma ótima escola de patriotismo, mas estava contaminado por uma infiltração liberal maçônica que postulava para o militar o papel de defensor da Constituição, servo das leis, enfim, protetor da vontade popular. É sério que vocês querem mandar o soldado enfrentar o terrorismo em nome dessas coisas? Você enfrenta o terror comunista em nome de Cristo Rei. Em nome da... A nossa Constituição atual foi emendada, sabe quantas vezes? 105 vezes. E vocês querem mandar o soldado para a luta contra a guerrilha, para defender um papel escrito por safados, que foi modificado 105 vezes, ao sabor de conveniências momentâneas. Isso é derrota certa. Porque o comunista está fanatizado na ideologia dele. Vocês vêm com essa conversa, a estratégia está completamente errada. Nós temos que formar o soldado argentino, e eu digo o soldado brasileiro, enfim, na doutrina de defender a fé e a pátria. Na questão do patriotismo, tá bom. Enfim, quem teve a felicidade de ser soldado sabe que no quartel se cultua muito os feitos heróicos dos nossos antepassados, o que está correto, mas eu não consigo conceber que nessa exaltação patriótica seja conveniente obscurecer, enfim, minimizar ou desidratar o papel do catolicismo na história do país. Porque você tem medo de ferir a sensibilidade dos espíritas protestantes,
Ou seja, isso aí é fruto do ecumenismo difundido pela maçonaria. Desde que José Bonifácio e Dom Pedro I introduziram essa seita no judiciário, no exército, nas universidades, com a bucha, enfim. Então eu não consigo conceber o patriotismo descolado da religião que fundou o nosso país, que, por acaso, graças a Deus, é também a religião verdadeira. Então isso aí tem que ser completamente extirpado dos manuais. Enfim, essa ideia de defesa do Estado democrático de direito, defesa da Constituição, esse legalismo de origem maçônica, isso aí tem que ser extirpado dos manuais da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa. Aí, obviamente, aí nós vamos ter que instituir o Estado Católico, porque é uma relação de causa e efeito. Enfim, você não modifica o teor da política de defesa, nem da estratégia, se você lá em cima primeiro não fizer as mudanças constitucionais necessárias. Óbvio que a política de defesa e a estratégia estão subordinadas, enfim, à Carta Maior. Então, eu não consigo